Aula dos dois patinhos na lagoa, que é a aula 22, para quem já jogou bingo e entende exatamente o que eu estou falando. Mas acho que está embaçado. Nosso objetivo aqui é falar das regras de derivação. Vamos lembrar que a derivada de uma função é um limite. Isso a gente já sabe que ela é um limite. H tende a zero. Ok, isso é um fato. A gente viu que calcular a derivada dá um trabalhinho porque consiste em calcular um limite. Pois bem, mas na última aula a gente viu que podemos utilizar algumas regras de derivação. E a gente pode se perguntar de onde vêm essas regras. Como por exemplo, a gente viu que se você quer derivar uma potência, eu tenho uma potência aqui, x elevado a um alfa, expoente alfa, alfa aqui indica o número. Eu quero derivar, vou colocar uma linha, colocar um colchete, um parêntese, e coloco uma linha para indicar que eu quero derivar. A derivada consiste em passar o expoente para frente e diminuir 1. Pronto, derivada. Mas por que isso? Porque na verdade a derivada é um limite. Isso a gente falou no começo da aula anterior, que nós utilizando o limite, que os matemáticos fizeram isso, ao utilizar limite, percebeu um padrão nas potências. Mas na verdade é um pouco mais do que isso, guys, porque para descobrir que a derivada da potência de variável, que é uma potência de uma variável, que é a variável x, é de fato isso, você calcula o limite, chama f de x dessa potência e calcula o limite utilizando essa regra. E aí, utilizando essa regra, vai ficar como? Primeiro a função x mais h. E aí a gente já sabe que é pegar a função aqui, trocar o x por x mais h. Faltou o limite aqui. Elevado a alfa. Menos a própria função. E a própria função é o x elevado a alfa sobre h. Faz um cálculo desse limite. Como eu já disse a vocês, já mencionei naquela aula, nós utilizamos... O que nós utilizamos? Binômio de Newton. Então tem toda uma conta e você descobre que isso vai dar alfa, x alfa elevado a alfa menos 1. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que a gente, ou nós, utilizamos essa regra de derivação. Por quê? Porque quando se calcula o limite de uma potência aleatória, já se sabe que é isso, né? Vou fazer a conta, é isso. Então não precisamos mais calcular limite, porque a gente já sabe que no final das contas fica desse jeito, que é como se passasse esse expoente para frente, que é o alfa, e diminuísse 1 aqui. Fica exatamente dessa maneira. O que eu quero dizer com isso é que todas as regras de derivação que nós vimos e que nós iremos ver decorre de um cálculo de limite. Que através desse cálculo de limite descobre que a derivada é daquele jeito. Então, como eu já sei que é daquele jeito, eu não preciso mais fazer o cálculo do limite. Aí a gente viu outras regras. A gente viu a regra da derivada da exponencial, que é a própria exponencial. Vamos resumir. Posso resumir aqui as regras que a gente viu de derivação. Regras de derivação. Quais foram as regras que a gente viu até o momento? Em relação à função propriamente dita, a gente viu a regra da potência de variável,
que eu acabei de colocar ali. Então passa o expoente para frente e diminui 1. Guys, isso é a regra da potência de variável. É importante falar que é potência de variável. De variável é importante porque no futuro a gente vai ver como deriva potências de funções. Ou seja, ao invés de ser a potência só de uma variável, como derivaria a potência de uma função. Aqui é uma potência do ln, da função ln. Isso é para o futuro. Então essa regra aqui que a gente sabe é para a potência de variável. A gente viu derivada da função exponencial é a própria exponencial. Ou seja, se você for derivar a função exponencial via aquele limite, que é esse limite, você vai descobrir que vai dar, no final das contas, a própria exponencial. O que mais nós vimos de regra? Que a derivada de uma constante é zero, derivou constante é zero. Inclusive tem um monte de memes, piadinhas, algumas sem graça, mas tem sobre essa derivada da constante. Por exemplo, guys, tem essa aqui que eu recebi ontem, inclusive, de uma aluna. Bom, eu não vou falar porque eu não sei contar piada, mas vocês podem ler essa piada que o cabra fala da dor constante e o médico pede para derivar. Derivou a dor, se a dor é constante, não derivou constante, é zero, se anula, então a dor vai se anular. Claro, quando se explica uma piada ela fica sem graça, mas enfim, só para terem uma ideia que isso aqui geram várias desse tipo. E faz a gente, querendo ou não, acabar lembrando. A derivada da constante é zero. Outra coisa que a gente viu é a derivada da variável, guys. A derivada da variável é 1. E depois nós vimos as regras. Essas são regras de derivadas diretamente de funções. E nós vimos duas regras que envolvem operações entre funções. Quais foram as duas? A derivada... não, faltou uma, tá, guys? Perdão. A derivada de constante vezes variável, não sei se eu coloquei nas aulas anteriores, mas derivada de constante vezes variável é a própria constante. E aí então nós vimos as regras envolvendo operações. A primeira regra que a gente viu envolvendo operações foi a regra da soma, acredito eu. A regra da soma, o que ela diz? Se você for derivar, tá aqui uma linha de derivada, a soma de duas funções. Imagine que o u e v sejam duas funções. Então isso aqui vai dar a derivada da primeira mais a derivada da segunda. Se aqui for um menos, vai ser menos. Em outras palavras, a regra da soma ela diz o seguinte: olha, você tem uma soma de funções? Tá? Tenho. Então, quer derivar? Quero. Então você vai derivar cada parcela por vez. É isso que a regra da soma diz. Essa é uma maneira de escrever, inclusive só tem duas parcelas, mas a regra da soma ela serve para qualquer quantidade finita de parcelas, e o que ela diz é isso: sempre que você for derivar uma soma de funções, você vai derivar uma parcela por vez. Derive a primeira parcela, coloque lá o seu sinalzinho de mais ou de menos, vai ter acho que a luz vai atrapalhar um pouquinho, tá, guys? Como eu ia dizendo. Então, quer derivar um monte de parcelas que estão somando, derive a primeira parcela. Terminou? Coloque lá um mais ou menos. Pô, como assim mais ou menos? Porque, como é parcela, né, depois vem um mais, vem um menos, que nem aqui. Você vai colocar. Aí derive a próxima parcela. Acabou? Coloque lá o seu mais ou menos de acordo com a tua conta. Aí a próxima. Então, quer derivar só uma parcela por vez. Claro, tudo numa linha, vai derivando numa linha, mas uma parcela por vez. Essa é a maneira que a gente deriva a soma. E tem um motivo para isso, guys. Eu vou já explicar. Eu vou já dar a explicação da regra da soma. Antes de eu fazer isso, eu vou mostrar a outra regra que a gente viu. Acho que acredito ser a última, que é a de constante vezes função. Imagine que você quer derivar
a constante vezes uma função f. Então, o que a derivada diz, olha, constante vezes função. Não ligo muito para isso não, para constante. Então, repita a constante e deriva a função. E tem um motivo também. Eu vou explicar o motivo dessas duas regras que talvez ajude a compreender melhor, que é o fato que nós não devemos esquecer que derivada é um limite. Mas antes de explicar, quero mostrar algo interessante, que é o seguinte. Guys, essa regra, no fundo, é uma aplicação dessa regra. Porque, veja bem, se você quer derivar constante vezes variável, você poderia usar essa regra. Constante vezes função. A variável você pode interpretar como uma função, pode sim, não tem problema. Então, aplicando essa regra, repetiria a variável e iria derivar essa função. Desculpa. Iria repetir a constante, repete constante, e qual é a regra? Deriva a função. Então, vou derivar a variável. Só que a derivada da variável eu sei que é 1. Então, ficaria C vezes 1, que é C. Ou seja, essa regra, guys, ela na verdade vem daqui. Ela vem daqui, a aplicação. É só uma curiosidade e dá para entender melhor. Agora, eu quero explicar de onde vem essa regra da soma. Por que funciona a regra da soma? Para a gente entender melhor. E por que eu vou explicar isso? Porque através disso a gente vai compreender o que é o objetivo dessa aula. O objetivo dessa aula não é nem isso. O objetivo da aula Dois Patinhos na Lagoa é estudar a regra do produto e do quociente. E para a gente entender a regra do produto, por que ela é daquele jeito, a gente vai primeiro entender a regra da soma. Mas aí eu vou explicar no próximo vídeo para isso não ficar longo, ok? Isso aí, thanks. Oi, cabra. Yeah.